Pela graça de Deus e a misericórdia do Senhor, nós iremos concluir hoje o nosso Monte Cristo. Eu queria muito pregar hoje, e assim, não foi por nenhum tipo de pressão de ninguém, é mesmo um desejo meu. E graças ao Senhor, mesmo com limitações, eu me sinto bem para poder cumprir, o meu compromisso com vocês, que é ensiná-los a palavra de Deus. Então, é aqui que eu me realizo, é aqui que eu me sinto muito feliz. E se, mesmo sem uma mão direita, dá para fazer, vamos lá. Nós vamos hoje concluir o nosso Monte Cristo, o sermão do Rei dos Reis, as bem-aventuranças. Nós aprendemos nessas semanas sobre as beatitudes, e foram 7 semanas ministrando sobre as beatitudes que pertencem aos súditos do reino de Deus. Primeiro, nós ouvimos o Senhor falar sobre os humildes de espírito. Depois, a beatitude dos que choram. Na terceira semana, vimos a respeito dos que têm fome e sede de justiça. A quarta semana, vimos a beatitude dos misericordiosos. Na sequência, nós abordamos a bem-aventurança dos limpos de coração. Foi o nosso 5º sermão. E na semana passada nós tratamos mais de perto a beatitude dos pacificadores. Cada beatitude, irmãos, transmitida pelo nosso rei aos súditos, ele também garantiu bênçãos, recompensas ou galardões, que são promessas fidedignas das quais os seus seguidores viverão em total plenitude no governo futuro teocrático. O governo teocrático é o governo de Deus. Neste governo, onde breve o Senhor Jesus, o nosso Rei, irá estabelecer. E neste Monte Cristo, nós ficamos aos pés do nosso Senhor Jesus e ouvimos com muita esperança e fomos renovados em tais promessas, exatamente nessa ordem aqui. Primeiro, a bênção do próprio reino dos céus, que está reservado aos seus súditos, um reino de paz, sem misérias, nem dor, nem lágrimas. É este lugar que você está caminhando, é para este lugar que o Senhor vai te levar. Lá os súditos reinarão, estaremos todos nós lá que reconhecemos humildemente que nós precisamos nos apegar cada dia ao nosso Salvador e Supremo Mestre de nossas almas. Depois, a promessa do verdadeiro consolo. Sim, nós já temos o consolo do Espírito Santo, o consolo de Jesus Cristo em sua salvação, na sua redenção, mas o Senhor tem reservado para nós outras dimensões consoladoras que nós só encontraremos lá, no reino de Deus. Você vai estar lá, irmão? Então você vai provar dimensões consoladoras que nunca você provou aqui. E nós temos provado grande consolação pelo Espírito Santo. Nós temos recebido grande consolação pela salvação, mas haverá dimensões consoladoras que são incomparáveis lá neste lugar que nós estaremos. Depois, a promessa da herança da terra, onde os súditos, eu e você, reinaremos em uma terra totalmente restaurada, purificada, pacificada, gozaremos plena prosperidade. Claro que para os judeus
lá a terra prometida, e para nós as promessas de Deus que cercarão e encherão toda esta terra. A bênção futura também de uma vida farta, onde aqui neste mundo ainda lamentamos, ainda sofremos carestia, e nós vimos que lá no reino de Deus haverá fartura, mesa farta, ali não haverá fome nem sede, porque o supremo rei de todas as nações será o nosso próprio alimento, a nossa própria comida, a nossa própria bebida. Cristo nos alimentará, meus irmãos, de eternidade em eternidade. Não nos faltará nada. Pelos séculos dos séculos, nós seremos providos pelo Senhor. E aqueles que ainda vivem neste mundo com certas limitações, neste reino não terão nenhumas limitações. Nós vimos também a grande bênção da promessa da misericórdia, onde os súditos do Senhor, eles receberam a misericórdia do perdão, eles perdoaram também o seu próximo com grande misericórdia, foram alcançados por ela, seguem a misericórdia e viverão a misericórdia de Deus eternamente. Também nós vimos a maravilhosa promessa do dia em que veremos a face de Deus. Um dia, meus irmãos, o Senhor há de nos tirar deste mundo e nós iremos nos deparar face a face com o nosso Senhor. E um dia eu e você veremos a face de Deus. Isso é uma promessa gloriosa. Ninguém jamais viu a Deus, mas os seus súditos verão. Jesus Cristo nos revelará a face do Pai. Isso será no reino de justiça. Obviamente, meus irmãos, todas essas promessas, como aqueles também que serão chamados filhos de Deus, porque foram pacificados, e porque pregam a pacificação, e porque vivem a pacificação em todas as suas esferas, obviamente, todas essas promessas têm o seu caráter presente, mas também têm o seu caráter futuro. E nós já desfrutamos, nós já provamos estas nuances, destas bênçãos, mas ainda está reservado para nós coisas grandiosas no futuro, onde um reino irá se abrir para nós, e nós ali abrimos para sempre. Quem não acompanhou toda essa maravilha que nós tratamos aqui, é só ir lá no canal da nossa igreja. A equipe da mídia fez um trabalho maravilhoso, já está tudo muito bem organizado lá, e você poderá ver de forma tão minuciosa tudo que nós falamos aqui e que resumidamente eu acabei de apresentar para vocês. Hoje nós iremos ver a última beatitude ensinada pelo nosso Senhor Jesus neste contexto, no contexto do Monte Cristo, e cobrem os versos 10 ao verso 12, e trata da recompensa que o rei há de dar aos perseguidos. É a beatitude dos perseguidos. No nosso último sermão da nossa série Monte Cristo, o sermão do Rei dos Reis, bem-aventurados, eu intitulei: o rei recompensará os perseguidos. Amém? Vamos fazer como nós já estamos ambientados dentro desta série. Eu vou ler o texto, depois os homens vão ler e as mulheres em seguida. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer essa leitura. Mateus capítulo 5, verso 10 ao verso 12. A gente vê aqui dois bem-aventurados, mas é uma ideia só. Verso 10. Eu vou ler, depois os homens, depois as mulheres. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem
e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os homens... Não, vamos começar de novo aí, homens. Vamos fazer essa leitura bonita aí com força. Vamos lá? Bem-aventurados por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mulheres, todos. Amém. Ó Senhor, obrigado por podermos ler a Tua palavra publicamente e poder falar, Senhor, estas verdades, preciosas promessas que o Senhor tem para nós. Edifica-nos, ó Pai, essa manhã, no encerramento desta série. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê o conforto e o alívio no meio das perseguições e possamos desfrutar desde já estas promessas tão maravilhosas que nos estão reservadas no reino eterno. Me dê, Senhor, iluminação, habilidade, graça e vigor para falar a Tua palavra com poder e autoridade. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Podeis sentar, irmãos. Estar sendo perseguido ou ser perseguido é algo comum entre cristãos. Apesar de uma realidade onde muitos são perseguidos em decorrência de causas pessoais, não é a este respeito, este tipo de perseguição que o Senhor está falando aqui. Eu sei, meus irmãos, que quando somos perseguidos, dentro de quaisquer sejam as circunstâncias, nunca será algo a contento. Ninguém que está sendo perseguido gosta. Ninguém quer ser importunado pela causa de perseguição. É desconfortável, causa ansiedade, é perigoso em alguns casos. Algumas pessoas precisam literalmente fugir e deixar tudo que construíram para trás. Gente que se vê perseguida por facções criminosas, gente que se vê perseguida profissionalmente, pessoas que se veem perseguidas até no ambiente da igreja. Perseguição nunca é recebido pelas pessoas, pelos homens, com alegria. Por exemplo,
pode ser em decorrência da obsessão. Pessoas são perseguidas por obsessão. Uma obsessão de uma amizade obsessiva, onde pessoas fazem de outras pessoas o motivo de sua existência e sufocam, são possessivas, querem aquela amizade só para elas, e não se alegram quando o objeto de sua possessão ou da sua obsessão, no caso, a pessoa em que ela coloca toda a sua subsistência, todas as suas motivações, elas não se alegram quando esta pessoa rompe a bolha, quando ela rompe o casulo e sai desta situação sufocante e procura liberdade e vive fora desta dependência. Este obsessivo não fica feliz. O obsessivo, o possessivo, meio que enlouquece e passa a caçar aquela pessoa. Em alguns casos passa a odiá-la. Ela era o plano do seu amor, ela era o objetivo do seu amor, cunhado em um amor estranho, mas agora ela persegue essa pessoa, desfere injúrias contra aquela pessoa. Antes ela fazia votos de felicidade, antes ela fazia votos e juras de amor, agora é inimigo implacável. Também pode ser por base de um romance obsessivo, platônico, doentio. Ou quando se vê de um tipo de distorção, são terríveis, realmente terríveis, e nós devemos pedir a Deus que nos livre de todas elas. Que a sua boa mão venha e promova o livramento que nós precisamos e nos dê a sabedoria de não nos envolvermos e não nos cercarmos dessas realidades, não sermos obsessivos. Você que me ouve, se é alguém obcecado por alguma coisa, por alguém, liberte-se disso. Ou se você está sofrendo o sufocamento de alguém que está obsessivamente te sufocando, te martirizando, clama a Deus que te livre. Isso é muito ruim. Porém, o rei, meus irmãos, está olhando para os perseguidos, não em virtude destas coisas. Ele está olhando para os perseguidos em virtude da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. A expressão perseguidos aqui, o termo grego, este verbo, ele está em uma condição gramatical que representa o passado de forma perfeita, mas que há efeitos contínuos. Ou seja, a intenção de Mateus ao registrar as palavras de Jesus, quando Jesus falou perseguidos, ao registrar este verbo perseguidos, o que o Senhor está querendo comunicar e Mateus capturou foi que os seus servos sempre sofreram, sofrem e sempre sofrerão. Foi sempre assim ontem, meus irmãos, no passado, está sendo agora e sempre será assim até o final. Sempre seremos perseguidos por causa da justiça, até que venha o seu reino, até que a gente saia daqui deste mundo, deste reino do mundo falido. Seremos perseguidos por causa da justiça, por desejar viver piedosamente. Ele falou isso no verso 12: pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Nós sabemos que não temos mais profetas.
Nós sabemos que esse exercício já acabou. Mas nós temos aqui, se possamos aplicar para o nosso campo ministerial, nós temos os missionários. Quantos missionários são perseguidos brutalmente? Quantos deram as suas próprias vidas por causa da justiça, do evangelho, do reino dos céus? Sempre haverão perseguidos, sempre houveram perseguidos, sempre haverão servos de Deus que serão perseguidos. E nós devemos orar, meus irmãos, por eles. Nós devemos orar uns pelos outros para que o Senhor nos sustente em nossas perseguições, nas perseguições da justiça. Amém? Esses súditos do reino sempre foram perseguidos pela justiça, sempre serão perseguidos. E este verbo que Mateus usou aqui, também, está na voz passiva. A voz passiva do verbo no grego comunica a ideia de que é uma ação que foi sofrida, não é uma ação que foi provocada. Não somos nós que provocamos, irmãos, a perseguição. Nós sofremos a perseguição. O súdito do reino de Deus deve estar pronto para sofrer a perseguição que é provocada sobre nós. Ou seja, os que andam na justiça, os que andam na retidão, os que proclamam a justiça neste mundo perdido e falido, acabarão sofrendo toda sorte de maus tratos, toda sorte de hostilidade. E isso é comum. Sempre foi assim e sempre acontecerá. Esta terminologia, perseguidos, também traduz a ideia daqueles que estão sendo caçados. Estão sendo caçados de modo hostil, pessoa que está sendo oprimida, maltratada, porque procuram viver o testemunho do seu Redentor. Você está se sentindo assim? Se não está, vá se preparando, meu irmão. Porque será natural, será comum que isso aconteça na sua vida. Se prepare para isso, porque você é súdito do reino de Deus. Não é uma perseguição política, apesar de existirem esse tipo de assédio em nosso país. E muitas vezes a perseguição política acontece mesmo. Nós temos visto com muito lamento e dor quantas pessoas inocentes, e muitas delas são nossos irmãos em Cristo que estão presos injustamente, pagando com a própria liberdade por conta de ódio político. Eles estão sendo eles estão sendo julgados inocentemente e levando títulos como golpistas, anarquistas, fascistas, considerados como aqueles que fizeram um crime lesa pátria. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito séria. Nunca vá à fronte de batalha nenhuma partidária. Nunca façam isso. Nós lutamos e damos a nossa vida por causa de Cristo. Por Jesus a gente vai à rua e morre por Ele. Mas não por Bolsonaro, nem por Lula, nem por ninguém. Jesus não está falando aqui de uma questão política. Apesar de a gente ter irmãos lá sofrendo hoje, porque tomaram um caminho que eu considerei errado. Nós temos que lutar pelas nossas causas, irmãos. Nós temos que defender as causas nobres. Mas a gente não deve buscar ficar em fronte de batalha nenhuma que não seja a causa do evangelho puro e simples. Fechando parêntese,
Naquele tempo em que o nosso Senhor Jesus Cristo estava pregando o Sermão do Monte, a beatitude, meus irmãos, haviam também perseguições políticas, haviam perseguições que giravam em torno de questões religiosas, mas não era isso que Jesus estava falando. O que Jesus está falando não está falando de perseguição ideológica, apesar também de que nós sofremos perseguições ideológicas o tempo inteiro, politicamente correto. A gente tem que viver se policiando o que vai falar. Mas não é isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando para os seus súditos é a justiça de Deus, daqueles que querem viver de acordo e de maneira a agradarem a Deus. Esses homens irão incomodar muitas pessoas, e por causa disso serão perseguidos. Se você quer ser um súdito do reino de Deus e quer andar na justiça de Deus, você vai incomodar muitas pessoas. Se prepare. Essa justiça fala de atitudes corretas. Essa justiça fala de um viver puro, um viver modesto, um viver sóbrio. Essa justiça fala de sinceridade, de honestidade. Fala de seguir o exemplo do seu rei, do teu Salvador. É a própria vida do servo, do súdito do reino de Deus, conformada à própria vida do seu Senhor. E obviamente isso vai levantar muitas perseguições. Bem-aventurados sois vós, ele disse isso, bem-aventurados sois vós por minha causa. Quando que por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem. O nosso rei está dizendo, não é a sua justiça própria, é a minha justiça. Não é a sua causa própria, é a minha causa. Pessoas que vivem desta maneira, meus irmãos, servos de Cristo que querem viver justamente, que querem viver piedosamente, sofrerão perseguições pontuais, sofrerão perseguições reais, tudo porque querem viver em função da verdade de Deus, da justiça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Você quer viver a justiça de Deus revelada na pessoa de Jesus? Quer? Esse é o Evangelho. Você vai ser perseguido. Quer? Ou vai desistir de ser súdito do reino de Deus por causa dessa realidade? Ou vai viver em dois reinos, cocheando entre dois pensamentos? De dia você é ímpio, de noite você é cristão. Você é metade crente, metade ímpio. No reino dos céus não entra gente assim. Por isso eu pergunto a vocês, nós devemos esmorecer e desistir, ou ficar temerosos, ou mesmo nos sentir injustiçados? Não, meus amados, nós devemos nos sentir bem-aventurados. O rei falou que os seus súditos, que serão perseguidos pela causa da justiça, têm a beatitude da felicidade. Na ótica do rei, quando nós somos perseguidos e desprezados pelo mundo, desprezados pelos homens, ridicularizados pelos homens, aí é que nós somos mais do que felizes. Aleluias por isso. O que é que nos aguarda, irmãos? O que nos aguarda é a glória eterna. O que nos aguarda é o que ele claramente prometeu no verso 10. Olhinhos no texto aí no verso 10. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Na beatitude dos felizes, o Senhor reservou esta recompensa.
Um céu está preparado para você. Um céu lhe pertence. Um céu é completamente seu. Será dado a você, será dado a mim. O reino dos céus é para os justos, são para os perseguidos. Não é um reino onde entrarão os assediados por outras coisas, por qualquer tipo de opressão. Nesse sentido, meus irmãos, o reino de Deus será o lugar do nosso descanso, o lugar do fim de nossas perseguições. O reino de Deus que lhe será dado como um presente a você, será o fim de toda a perseguição. E eu e você estaremos lá. Abram comigo em Romanos 8, verso 18. Diz assim, eu estou lendo na NVT: considero que nosso sofrimento de agora nada é comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. A glória, meus irmãos, que o Senhor há de nos revelar no seu reino, será maravilhosa, incomparável, nada se compara. E por este reino glorioso que nos está guardado e garantido, preparado, vale a pena por ele sofrer, vale a pena por ele ser perseguido, vale a pena por Cristo sermos perseguidos. Os remidos estão certos de que nada se compara com a glória no reino dos céus que eles gozarão. Abram comigo também 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e verso 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E é para alcançar, queridos, estas coisas que nos pertencem neste reino que nos está preparado, que vale a pena toda afronta, que vale a pena cada hostilidade, que vale a pena seguir olhando com os olhos da fé, olhando as coisas invisíveis deste mundo, mas que são reais aos que creem e aos que andam na justiça de Cristo. Vale a pena. Vale a pena ser perseguido pelo nome de Jesus. Vale a pena ser perseguido por pregar a verdade. Vale a pena porque nessa realidade que nos aguarda, meus irmãos, certamente nenhum perseguidor nos acompanhará. E nenhum deles pode tirar a certeza de onde nós estaremos, aonde nós chegaremos. Ninguém pode arrancar isso de nós. Devemos estar convictos disso e não nos preocuparmos, meus irmãos, com nenhum tipo ou nenhum grau de perseguição nesse sentido, porque os nossos perseguidores não estarão nos céus. Os nossos perseguidores não estarão na glória, eles não estarão no reino dos céus. Lá não é lugar para eles. O reino dos céus não é lugar para perseguidores, é lugar para os perseguidos por causa da justiça. Essa é a bendita, gloriosa promessa que eu tenho, que você tem. No final nós estaremos no paraíso. No final das nossas dores, no final da nossa luta, do nosso labor, nós nos encontraremos no paraíso, cada um de nós, meus irmãos, nos abraçaremos no reino de Deus.
Os perseguidores não. Estarão chorando com ranger de dentes em um inferno. Os verdadeiros súditos do reino de Deus, quando forem perseguidos por causa da justiça, o que eles devem fazer? Qual é a atitude? Qual é a minha e a sua atitude, meus irmãos? Está aqui do verso 11 e 12. Regozijo e exultação. Veja comigo, olhinhos no texto. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O rei deixa muito claro aqui que a origem destas injúrias, deste mal, de todo este mal, daqueles que se acompanham a justiça de Cristo, a origem de tudo isso está na mentira. Os perseguidores, eles trabalham pela causa da justiça, pela causa da mentira. Eles estão em serviço do pai da mentira. Eles estão levantando suas bandeiras. Que bandeiras são essas, irmãos? Pro aborto. Nós somos perseguidos por aqueles que levantam a bandeira do pró-aborto, e nós defendemos o que a Bíblia diz. Nós somos pró-vida. Não apoiamos o aborto. Não ao aborto. É o que a igreja proclama. Não aceitamos isso. Essa militância desgraçada de matar as crianças no ventre de uma mulher. Isso é desgraça da sociedade, que não andam na justiça de Deus. A bandeira da liberação das drogas, não aceitamos isso. Não queremos a venda das drogas em qualquer balcão para que os nossos filhos tenham acesso com facilidade. Não está nem tão difícil ter acesso a essas coisas, infelizmente. Imagine a liberação das drogas, o pandemônio que será este mundo. Nós dizemos não aceitamos esse discurso. A erotização das nossas crianças, cartilhas de erotização nas nossas escolas, não! Em alto e bom som, para que todos ouçam, não! Não queremos a erotização das nossas crianças, dos nossos meninos, das nossas meninas, a deturpação da consciência deles em não saberem quem são, se são meninos, se são meninas. Quando a Bíblia diz que Deus fez homem e fez mulher, essa é a nossa mensagem, essa é a nossa bandeira. E nós somos perseguidos por falar isso. Você já está com medo de falar isso? Porque o ciclo está se fechando cada vez mais. E muitos pastores serão presos por falar isso que eu estou fazendo aqui. Mas é a verdade do Evangelho, não aceitamos isso. Erotização das nossas crianças, não. Ideologia de gênero, não. Nós entendemos pela palavra de Deus que o Senhor fez homem e fez mulher. Não aceitamos estas coisas, irmãos. Feminismo, não. Empoderamento de mulheres, não. A Bíblia fala que a mulher tem o seu valor, ela é honrável, sim, é graciosa, mas não como o discurso feminista diz, não. Masculinidade tóxica, onde o homem, a ideia masculina é patriarcal, é opressora. Não, os homens devem amar as mulheres, devem cuidar do lar, sacrificar a sua vida por elas, pela sua família.
O homem não é tóxico. O homem bíblico, ele é santo. O que mais que são as bandeiras? A negação dos valores judaicos. A negação dos valores judaico-cristãos, meus irmãos, cada vez mais diluído. A deterioração dos conceitos bíblicos de família. O que é ser família hoje? Qual é o modelo de família hoje que nós vemos neste mundo completamente desvirtuado da palavra? Não! Família é o que nós encontramos na palavra de Deus. A bandeira do relativismo, onde tudo é relativo, onde tudo é subjetivo. Se é bom para você, então vale. Onde o pecado é negado e as verdades morais absolutas são enterradas. Não existem neste mundo verdades morais absolutas. Onde a negação de uma vida simples para viver o consumo materialista, o academicismo, são essas e tantas outras bandeiras que nós temos que lutar e falar em alto e bom som. Não! Ainda tem mais, ainda tem aqueles que se levantam contra a verdade da palavra de Deus, os falsos profetas da madrugada, que nós temos que lutar contra eles, os falsos curandeiros de plantão, os falsos apóstolos, a falsa teologia da libertação, a falsa teologia da prosperidade, a teologia coach, motivacional, o ressurgimento do liberalismo teológico, onde através de movimentos progressistas, emergentes, querem desconstruir, é o que eles chamam, a teologia desconstrutiva. Imagine, irmãos, pseudos igrejas chamadas inclusivas, que recebem e aceitam na comunhão aquilo que a Bíblia condena. Não, não e não lutaremos pela justiça de Deus. Mas ao falar essas coisas, seremos perseguidos. Todavia, estes que levantam essas bandeiras nunca triunfarão, irmãos, porque o Senhor diz que a igreja marchará triunfantemente e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu confio nisso. Amém? Você confia nisso? Então lute comigo. Lute comigo. Porque a justiça de Cristo sempre triunfará. Os súditos do reino de Deus devem ter esta beatitude: regozijai-vos e exultai-vos. O rei está dizendo, no meio dessas perseguições, por esses motivos, a sua posição deve ser: exulte em alegria. Esses verbos aqui, esses dois verbos, exultai-vos e alegrai-vos, ou alegrai-vos e exultai-vos, eles têm o mesmo significado, a mesma força. Ou seja, no meio da perseguição, rompa em risos de alegria. Sejam felizes, porque há um triunfo maior nos aguardando. Zombe dos perseguidores, através do riso da esperança, de promessas superiores que nos aguardam. Então encha o teu lábio, encha a tua boca de alegria, de brados de felicidades pela justiça de Deus. O mundo está querendo nos emudecer, nos entristecer, mas o Mestre está nos dizendo: pela justiça de Deus, sorria, se alegre, exulte. Não ficaremos mudos.
O Senhor Jesus, aqui no verso 12, ele vai dizer qual o motivo dessa nossa celebração. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Por que você vai se alegrar e exultar, súditos do reino de Deus? Porque é grande o vosso galardão. Amém? Eu amei mais forte. Amém. Isso, um amém mais alegre. Grande é o nosso galardão. Não é pouca coisa não, irmãos. Esse grande aqui é muito mais do que o superlativo. Esse grande aqui é incomparável. Nós não conseguimos calcular. Sabe aquilo que Paulo disse? Que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado. São coisas grandiosas demais, irmãos. Exultai e alegrai-vos. Haverá uma grande recompensa no céu para você. Você que está sendo perseguido. Você que é perseguida por causa da justiça. Não é porque o vizinho está te perseguindo porque o seu filho está pisando lá no apartamento e ele fica lá com a vassoura. Não é isso que Jesus está falando, né? Não é a perseguição de que porque você quer ser honesto, justo, fazer as coisas certas no seu trabalho e aí o seu colega te persegue porque você quer dar certinho. Não é isso, não é esse comportamental. É a justiça das coisas do reino de Deus, as verdades de Cristo. Abra comigo, por favor, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Vamos ler duas passagens, uma em 2 Timóteo e outra depois em 2 Tessalonicenses. Olhe, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! Porém o Senhor me livrou de todas elas. Aleluias! Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Vai fugir? Deus vai te livrar, mas a perseguição vai acontecer. Veja 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 6. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. A gente tem que crescer no testemunho, irmãos, disso, para que muitos falem entre as igrejas que nós estamos mantendo-nos firmes no testemunho da justiça de Deus. Deus usará essas perseguições para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los, olha, isso aqui é muito profundo, e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Nós sofremos pelo reino e os sofrimentos nos tornam dignos dele. Amém? Que venham os sofrimentos para que nos tornemos dignos do reino de Deus. Quando nós chegarmos lá, irmãos,
Nós não vamos nos esquecer das nossas batalhas, não. Lembra do que o pastor Lira falou? De noite? Nós não vamos nos esquecer. A gente vai lembrar que em cada sofrimento Ele nos sustentou. O Rei nos sustentou. A gente vai ver as marcas. Em sua justiça, Deus proverá com aflição, Deus pagará com aflição aquele que vos aflige. Ou seja, Deus nos guardará. A aflição virá, nos tornará dignos, mas Deus dará o pagamento àqueles que nos perseguem. Os perseguidores não ficarão impunes. Deus vai dar aflição a eles. E esta aflição aqui não será momentânea. A perseguição deles são momentâneas. A nossa alegria é indizível e eterna. Mas o sofrimento deles nunca será atenuado. Caminhando para as minhas palavras finais, irmãos. Nossos sofrimentos também têm esse caráter de nos moldar. São como instrumentalidades que nos dá a dignidade de que nós pertencemos ao reino celestial. É uma coisa louca para este mundo falar estas coisas. Ir para um lugar e ir para este lugar, chegar lá, eu preciso passar por essas coisas. É sim, precisa. Esse é o caminho que o Senhor escolheu para nós. E nós não vamos desistir. É paradoxal para o mundo, mas o cristão entende e segue e marcha firme, levantando a bandeira de Cristo. Somos afligidos, Deus nos aflige, mas Ele está reservando para nós justa glória. Deus dará a amargura aos nossos inimigos, e isso não vai tardar, mas Ele nos dará muitas delícias eternas. Não busque o seu próprio senso de justiça. Muitas vezes, quando você está sendo perseguido, em qualquer ambiente ou em qualquer causa, até de questões pessoais, muitas vezes nós somos tentados a usar a nossa própria justiça. Não busque a sua própria justiça, seja a perseguição de ordem pessoal, ou seja pela questão da justiça do reino de Deus. Não busque a tua própria justiça, deixe tudo nas mãos do fiel julgador, do fiel vingador que é Deus. Ele dará o pagamento fiel, Ele dará o pagamento necessário. Servos devem viver caminhando a jornada da fé rumo ao novo monte. Siga a tua jornada triunfante, alegremente, exultante, porque grande, como você ouviu, será o teu galardão. Trilhe o veio da justiça, nunca procure a facilidade, sempre inimigos se levantarão. Quando você estiver procurando andar na justiça, este será sempre o teu currículo: perseguição, 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 perseguição. No entanto, Deus colocará nos teus lábios sempre um novo cântico, um novo júbilo, e Ele sempre estará olhando para você e dizendo: eis aí um bem-aventurado. Quando tudo acabar, e todo o mal for vencido, e todos os inimigos da justiça de Deus forem destruídos, nós nos encontraremos no Monte Sião, rejubilosos, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmas nas mãos, acenando para o nosso Rei, que nos olhará sorrindo e nos dirá: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Amém. Eu encerro o nosso Monte Cristo.
Que o Senhor nos faça nos encontrar no Monte Sião. Vamos ficar de pé, irmãos. Obrigado, Senhor, pelas perseguições por causa da justiça. São motivos de exultarmos e nos alegrarmos, porque é grande o nosso galardão. Estamos caminhando, Senhor, para o dia em que todos nós iremos, todos os teus súditos, de todas as gerações, do Velho e do Novo Testamento, e aqui, Senhor, nesta era, nos encontraremos no Monte Sião, vestidos de glória, acenando para o Rei, rejubilosos, alegria que ninguém irá nos tirar. Por favor, Senhor, alegre o meu irmão, diante dos seus sofrimentos, que ele não desista, que ele não deixe de continuar a jornada, e que não se apague a chama da esperança destas gloriosas promessas que aprendemos estas semanas no Monte Cristo. Te louvamos, Senhor, obrigado por nos mostrar estas riquezas, por poder nos ajudar a garimpar, Senhor, um pouco dos tesouros que o Senhor nos deixou aqui nas tuas sagradas escrituras. Obrigado, Senhor Jesus, por poder ter pregado este sermão, o maior sermão da história, e uma parte dela, um fragmentozinho dela, nós podemos ter tido a oportunidade de observar um pouco mais de perto. Nos devolva, Senhor, a cada beatitude, nos faça visitar cada beatitude em nossa peregrinação, e que tudo isso redunde para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém.